Olá pessoal, dando continuidade às nossas reflexões, hoje nós vamos falar um pouco da doutrina espírita, o que é a doutrina espírita dentro desse contexto das três revelações que a humanidade atravessou. A primeira revelação nós entendemos como sendo Moisés, a segunda revelação Cristo e na terceira revelação o Espiritismo. E é claro que a gente vai perceber que a doutrina dos espíritos ela tem algumas características. Então, o que vem a ser o espiritismo? O que é o espiritismo? Então, o espiritismo é um conjunto de princípios e leis contidas nas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Então, esses princípios nós não podemos abrir mão, porque a doutrina espírita ela tem as suas características próprias, né? É a ciência nova que vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Essa é uma característica que nós não podemos abrir mão quando nós falamos de doutrina espírita. Então, isso é importante para a gente ressaltar, porque ela tem um valor fundamental quando nós nos declaramos espíritas. Então, o espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A gente vai entender que as leis de Deus são irrevogáveis, né? Então, a primeira revelação, né, com Moisés, ela tem uma característica, né? A característica principal é a justiça e o direito, porque antes de Moisés, o homem empregava o direito da força. Com Moisés, ele passa a empregar a força do direito. Então, ele aprende a reger-se pela força do direito. Então, a principal característica da revelação de Moisés é exatamente essa, né? É a justiça e o direito que se apresentam como normas. Moisés apresenta para a humanidade a principal norma de conduta para a eternidade, causa e efeito. Então, quando ele estabelece as penas, né, o não matarás, o não roubarás, então isso é o início da nossa grande possibilidade de novas aberturas. A doutrina espírita vem como terceira revelação, porque entre a primeira revelação em Moisés e a terceira revelação em Espiritismo vem a segunda revelação, que é Jesus. Então Jesus Cristo ele traz para nós a segunda revelação, ele próprio. Então ele vem nos apresentar algo que está factível, é algo que nós temos condições de realizar. Então, a lei do Novo Testamento, ela foi trazida pessoalmente por Jesus. Então, ela vai se apresentar de uma maneira mais suave. E aí é onde Jesus apresenta para nós a misericórdia. E ele diz para a gente, misericórdia quero e não sacrifício. E aí a gente passa a entender essa necessidade do amor nas nossas vidas. Então, como é que se dá a terceira revelação? A terceira revelação, então, ela vem através dos Espíritos que passaram a se manifestar em todos os pontos da Terra, por meio de uma multidão de médiuns que se correspondiam com Kardec. Então, Kardec elabora uma obra baseada nessas correspondências. Então, é a elaboração humana da terceira revelação. Então, não foi Kardec quem escreveu doutrina espírita. E doutrina espírita não é uma doutrina kardecista, ela é doutrina dos espíritos. Isso é bom a gente ressaltar sempre, porque tem muito espírita que se diz kardecista. Ele pode ser qualquer coisa menos kardecista, porque o kardecismo não existe. Existe uma doutrina codificada por Allan Kardec. Eu agradeço vocês pelo
pela oportunidade de falar com vocês, por vocês terem visto o meu vídeo. E o que a gente pede é indique para os seus amigos. Eu costumo falar sempre com os meus amigos é que se você for fazer algo de bom, convide o maior número de pessoas possíveis para fazer com você. Se eles não forem, não é problema seu, mas se eles forem, você tem crédito. E quando você pensar em fazer alguma coisa ruim, vá sozinho, porque as consequências serão somente para você. E lembre-se, você é a melhor edição de você hoje. Até a próxima. Um grande abraço.